gente, o que acontece? Você, para fazer a manutenção, tá, em placas-mãe, é muito importante que você tenha um bom conhecimento do uso de multímetros, tá? Um bom conhecimento do uso de multímetros. Por quê? Porque o multímetro, gente, a gente vai usar ele bastante, tanto para medir curto na placa, quanto para medir as tensões que nós devemos medir, né? A gente tem horas, tem que tomar muito cuidado. Eu já vi muita gente utilizando o multímetro para medir continuidade ou medir resistência com a placa alimentada. A única coisa que você deve medir numa placa alimentada, tá? Quando ela está com a fonte ligada, é tensões ou frequências, tá? Então você não vai medir continuidade nem resistência com o equipamento alimentado, tá? Então o multímetro, nós vamos falar um pouco dele hoje, né? O multímetro como instrumento de medição, estação de retrabalho SMD na manutenção, resistores e como medir no multímetro, fusíveis, tá? Então, gente, o que acontece? A gente vai ver como medir bobinas com multímetro, tá? Vamos fazer vários tipos de medidas utilizando esse multímetro que está aí, tá? Acredito que agora todos estejam vendo, tá? Você conheça bem ele, tá? Por quê? Porque ele é um aparelho que a gente vai usar bastante, tá? Nós vamos usar bastante, tá? E você precisa sempre estar usando na escala certa. Então o multímetro ele tem a escala de medida de tensão alternada, né? Normalmente vem como escrito ACV, ou então vem com V do lado uma senoide. Tem a escala de tensão contínua, que nós vamos usar bastante para medir placas, tá? Por exemplo, a placa-mãe do notebook, ela possui várias fontes internas. Então, por exemplo, até para você definir se o problema é ou não é problema de BGA, você tem algumas medidas que você tem que fazer antes de você definir, né? Então existe duas tensões básicas que a gente vai ver mais à frente, né? A gente vai estar até fazendo um vídeo para mostrar como que você faz essa medida. Então você tem que achar as fontes de 3,3 ou 3 e 5 volts. Então essas duas tensões você tem que estar com o multímetro na escala de tensão contínua, tá? E você tem que medir em cima, normalmente a gente mede em cima das bobinas, tá? Então depois a gente vai mostrar também um vídeo ou uma foto mostrando as bobinas da placa-mãe do notebook, e você tem como você fazer isso, tá? Voltar o multímetro como assim? Não entendi. Bom, então o que acontece, gente? O que acontece? O que acontece? As escalas do multímetro você precisa conhecer bem. Então tem as escalas de tensão alternada, de tensão contínua, a escala de medida de resistência, tá? Escala de resistência, tá? A escala de medida de diodos e transistores. Então essas quatro escalas são as quatro escalas que a gente vai utilizar bastante, tá? Vai utilizar bastante. Então o que acontece? Depois a gente vai até nós temos uma apostilinha, né? De como que você usa o multímetro para fazer diversas medidas, tá? E a gente vai mandar isso aí, vai deixar num PDF aí para vocês baixarem depois, ou vai mandar para vocês depois com o link da aula que vai ficar disponível lá no YouTube, conforme a gente já fez com a primeira, tá? Então depois a gente manda isso aí.
Então, por hora, é muito importante que você entenda o seguinte: eu sei que a maioria do pessoal que está aqui são profissionais de informática, mas muitos não sabem usar o multímetro aí, tá? Então, o que ocorre? É importante que vocês, mesmo fora aqui do nosso treinamento aqui, que vocês procurem de uma certa maneira, vocês conhecer bem o multímetro, tá? Então são essas 4 escalas: a escala de medida de tensão alternada, tensão contínua, escala de medida de continuidade e a escala de resistência. Então essas 4 escalas são as mais utilizadas. Uma outra coisa que você precisa conhecer também, tá? É o frequencímetro. Alguns multímetros possuem frequencímetro no multímetro. Então isso é bacana porque você pode utilizar o mesmo equipamento para fazer essas medidas e também fazer medidas de frequências na placa, tá? Que nós vamos utilizar também, tá? Então é importante que vocês vejam isso, você conheça bem ele, tá? Por quê? Porque ele é um aparelho que a gente vai usar bastante, tá? Nós vamos usar bastante, tá? E você precisa sempre estar usando na escala certa. Então o multímetro ele tem a escala de medida de tensão alternada, né? Normalmente vem como escrito ACV, ou então vem com V do lado uma senoide. Tem a escala de tensão contínua, que nós vamos usar bastante para medir placas, tá? Por exemplo, a placa-mãe do notebook, ela possui várias fontes internas. Então, por exemplo, até para você definir se o problema é ou não é problema de BGA, você tem algumas medidas que você tem que fazer antes de você definir, né? Então existe 2 tensões básicas que a gente vai ver mais à frente, né? A gente vai estar até fazendo um vídeo para mostrar como que você faz essa medida. Então você tem que achar as fontes de 3,3 ou 3 e 5 volts. Então essas 2 tensões você tem que estar com o multímetro na escala de tensão contínua, tá? E você tem que medir em cima, normalmente a gente mede em cima das bobinas, tá? Então depois a gente vai mostrar também um vídeo ou uma foto mostrando as bobinas da placa-mãe do notebook, e você tem como você fazer isso, tá? Voltar o multímetro como assim? Não entendi. Bom, então o que acontece, gente? O que acontece? O que acontece? As escalas do multímetro você precisa conhecer bem. Então tem as escalas de tensão alternada, de tensão contínua, a escala de medida de resistência, tá? Escala de resistência, tá? A escala de medida de diodos e transistores. Então essas 4 escalas são as 4 escalas que a gente vai utilizar bastante, tá? Vai utilizar bastante. Então o que acontece? Depois a gente vai até nós temos uma apostilinha, né? De como que você usa o multímetro para fazer diversas medidas, tá? E a gente vai mandar isso aí, vai deixar num PDF aí para vocês baixarem depois, ou vai mandar para vocês depois com o link da aula que vai ficar disponível lá no YouTube, conforme a gente já fez com a primeira, tá? Então depois a gente manda isso aí. Então, por hora, é muito importante que você entenda o seguinte: eu sei que a maioria do pessoal que está aqui são profissionais de informática, mas muitos não sabem usar o multímetro aí, tá? Então, o que ocorre?
é importante que vocês, mesmo fora aqui do nosso treinamento aqui, que vocês procurem de uma certa maneira, vocês conhecer bem o multímetro, tá? Então são essas 4 escalas: a escala de medida de tensão alternada, tensão contínua, escala de medida de continuidade e a escala de resistência. Então essas 4 escalas são as mais utilizadas. Uma outra coisa que você precisa conhecer também, tá? É o frequencímetro. Alguns multímetros possuem frequencímetro no multímetro. Então isso é bacana porque você pode utilizar o mesmo equipamento para fazer essas medidas e também fazer medidas de frequências na placa, tá? Que nós vamos utilizar também, tá? Então é importante que vocês vejam isso, você conheça bem ele, tá? Por quê? Porque ele é um aparelho que a gente vai usar bastante, tá? Nós vamos usar bastante, tá? E você precisa sempre estar usando na escala certa. Então o multímetro ele tem a escala de medida de tensão alternada, né? Normalmente vem como escrito ACV, ou então vem com V do lado uma senoide. Tem a escala de tensão contínua, que nós vamos usar bastante para medir placas, tá? Por exemplo, a placa-mãe do notebook, ela possui várias fontes internas. Então, por exemplo, até para você definir se o problema é ou não é problema de BGA, você tem algumas medidas que você tem que fazer antes de você definir, né? Então existe 2 tensões básicas que a gente vai ver mais à frente, né? A gente vai estar até fazendo um vídeo para mostrar como que você faz essa medida. Então você tem que achar as fontes de 3,3 ou 3 e 5 volts. Então essas 2 tensões você tem que estar com o multímetro na escala de tensão contínua, tá? E você tem que medir em cima, normalmente a gente mede em cima das bobinas, tá? Então depois a gente vai mostrar também um vídeo ou uma foto mostrando as bobinas da placa-mãe do notebook, e você tem como você fazer isso, tá? Voltar o multímetro como assim? Não entendi. Bom, então o que acontece, gente? O que acontece? O que acontece? As escalas do multímetro você precisa conhecer bem. Então tem as escalas de tensão alternada, de tensão contínua, a escala de medida de resistência, tá? Escala de resistência, tá? A escala de medida de diodos e transistores. Então essas 4 escalas são as 4 escalas que a gente vai utilizar bastante, tá? Vai utilizar bastante. Então o que acontece? Depois a gente vai até nós temos uma apostilinha, né? De como que você usa o multímetro para fazer diversas medidas, tá? E a gente vai mandar isso aí, vai deixar num PDF aí para vocês baixarem depois, ou vai mandar para vocês depois com o link da aula que vai ficar disponível lá no YouTube, conforme a gente já fez com a primeira, tá? Então depois a gente manda isso aí. Então, por hora, é muito importante que você entenda o seguinte: eu sei que a maioria do pessoal que está aqui são profissionais de informática, mas muitos não sabem usar o multímetro aí, tá? Então, o que ocorre? É importante que vocês, mesmo fora aqui do nosso treinamento aqui, que vocês procurem de uma certa maneira,
vocês conhecer bem o multímetro, tá? Então são essas 4 escalas: a escala de medida de tensão alternada, tensão contínua, escala de medida de continuidade e a escala de resistência. Então essas 4 escalas são as mais utilizadas. Uma outra coisa que você precisa conhecer também, tá? É o frequencímetro. Alguns multímetros possuem frequencímetro no multímetro. Então isso é bacana porque você pode utilizar o mesmo equipamento para fazer essas medidas e também fazer medidas de frequências na placa, tá? Que nós vamos utilizar também, tá? O aparelho nós vamos usar bastante na hora de fazer as medidas, na placa-mãe, tá? Então é importante que depois, mesmo por MSN ou por e-mail ou através da apostilinha que a gente vai mandar, você aprenda a utilizar o multímetro para medir tensão alternada, conforme está mostrando aí no slide, né? Então aí no slide está mostrando como é que se mede uma tensão aí. Essa tensão aí provavelmente é uma tensão de 220 volts, está dando de 218, tá dando 218 aí no slide aí, né? Então o que acontece? É importante você saber medir a tensão também quando o equipamento não estiver ligando, né? Você chegar no cliente e você saber medir essa tensão. Eu diversas vezes já fui atender cliente, tá? E na hora de não tá ligando, chega lá, é problema de falta de energia, tá? Falta de energia na corrente, na tomada, tá? Então a primeira coisa a verificar, tá? Primeira coisa a verificar é isso, tá? Então primeira coisa que você tem que saber verificar é verificar se a tensão está normal. Se a tensão estiver normal, tá? Se a tensão estiver normal, você consegue fazer os testes depois, os outros testes que você tem que fazer, tá? Você vai conseguir fazer os outros testes na boa, tá? Então, o uso do multímetro, então, para fazer manutenção de uma maneira geral, é importante que você saiba. Muito embora na placa-mãe, tá? Na placa-mãe do notebook, a gente não vai encontrar tensão alternada, né? A gente vai encontrar somente tensão contínua, a não ser na parte do inverter, né? O LCD inverter é uma plaquinha que gera alta tensão para a lâmpada acender, né? A lâmpada da tela, né? No caso das lâmpadas das telas mais antigas, né? As atuais usam LED, né? Mas as telas mais antigas utilizam lâmpada. E essa lâmpada, ela funciona com alta tensão, né? E é uma tensão alternada, ok? Muito embora também, dependendo do multímetro, não vai dar para você utilizar esse multímetro para medir essa tensão. Você vai ter que fazer depois um outro testador. Depois a gente mostra, no curso de manutenção de notebook, a gente mostra como que você pode fazer um testador de lâmpada, tá? Como que você pode fazer um testador de lâmpada para testar a lâmpada e também para testar o inverter, para saber se ele está funcionando, tá? E é assim, para medir tensão contínua, você tem que mudar a escala do multímetro para a tensão contínua, né? Então eu já vi gente também errando. O pessoal usa às vezes o multímetro na escala errada para medir tensão contínua, para medir tensão alternada, tá? Então o que acontece? É importante que você tenha muito cuidado na hora de você fazer as medidas e ter certeza de que o multímetro está na escala certa, né? Já vi muita gente queimando o multímetro, tá? Já vi muita gente testando, queimando o multímetro, tá? Por quê? Porque
usa o multímetro para de repente para medir uma continuidade ou para medir uma resistência, e depois não muda a escala e enfia na tomada, aí só sai fumaça, né, gente? Então é complicado, tá? Então você tem que ter certeza da escala que você tá e para que serve a escala que você tá, tá? Então quero demonstrar aí a importância de você saber usar bem o multímetro, tá? Então outra ferramenta que a gente vai precisar mostrar é a estação de retrabalho. Quem trabalha com manutenção de desktop nem sempre precisa usar um ferro de solda, nem sempre precisa usar uma estação de ar quente, tá? Então o que acontece? Só que para manutenção de placa de notebook você vai precisar usar essa ferramenta aí que está aí também, esse instrumento que está aí. Ele é uma estação de retrabalho conjugada, né? Ela tem ao mesmo tempo a estação de ar quente e tem a estação de solda, né? Que é o ferro de solda, os dois com temperatura controlada. Essa estaçãozinha aí é uma estação aí chinesa, né? É o que está inundando aí o mercado aí, tá? Então tem muitas delas aí sendo vendidas aí no Mercado Livre, nas lojas aí, né? Então não é das melhores, tá, gente? Mas ela quebra um galho, tá? Então se você tem condições de comprar uma Toei ou uma Raco ou uma Weller, ok, compre uma dessas, tá? Porque são caras, mas são boas, vai durar aí 5, 10 anos, tá? Agora, essas Yashun aí também dá para você trabalhar, dá para trabalhar 1 ano, 6 meses, vai depender de como você usar ela, né? Então, se você não tem condições hoje de ter um Fusca, um Citroën, você pode, de repente, você tem condições de ter um Fusca, tá? Então, é isso aí, tá? Então, à medida que você tiver condições, aumentar a quantidade de serviço, de grana, você pode ir comprando outros instrumentos mais potentes, tá? E melhores do que esses aí. Mas dá para começar a trabalhar com uma dessa aí, tá? Ok? Bom, então depois a gente vai ter que mostrar também como é que se usa essa estaçãozinha aí, tá? Aí tá mostrando como é que faz a retirada de componentes com ar quente, né? Então você normalmente utiliza-se uma pinça, né? E você vai aquecendo os terminais do componente até você conseguir tirar na boa. Então, para poder fazer retrabalho de placa, uma outra prática que você vai ter que ter também é esse aí que está sendo mostrado aí, com uma estação de ar quente, você uma pinça, né? Eu recomendo muito o pessoal guardar placas sucatas, placas antigas, placas queimadas, né? Para você fazer esses retrabalhos. Você não deve fazer esse retrabalho, esse teste de tirar componente na placa do cliente. Você já deve fazer isso na placa do cliente já com bastante experiência, tá? Porque se você não for treinar na placa do cliente, vocês podem danificar a placa do cliente, tá? Então eu até tenho um monte de placas que a gente joga semanalmente fora aqui, tá? Então o pessoal que vem fazer curso conosco aqui presencial, e às vezes o cara não tem placa, eu dou um monte de placa pro cara treinar. Então procurem guardar essas placas queimadas para você treinar, né? Então aquelas plaquinhas antigas que normalmente você joga fora, você pode utilizar para poder praticar, e na hora que você for fazer isso na placa de um cliente, tá? Você não vai danificar a placa do teu cliente. Só deve mexer na placa do cliente na hora que você estiver bem treinado com o uso do ferro de solda, da estação de retrabalho, né? Então aí, ó, aqueceu, aí acaba os terminais, eles derretem, né? Fica molinho, e você com a pinça você consegue puxar ele para fora, tá? Então é assim que a gente faz o retrabalho. Então aqui vamos falar um pouco de alguns componentes, os resistores, símbolo do resistor, né? Nós temos outra coisa importante que você precisa aprender, são os símbolos, tá? Então quando a gente for falar de
A gente vai mandar depois alguns esquemas para vocês. Inclusive, quem assistiu a primeira aula deve ter baixado o esquema, né? Aqueles esquemas que foram dados. Quem não assistiu a primeira aula, depois manda um e-mail que a gente manda o link aí para poder baixar os esquemas. O esquema que foi passado na primeira aula, tá? Foi de um notebook, se eu não me engano, foi um DV9 ou um DV6000, tá? Então depois a gente passa de novo. Então nós temos no esquema, nós vamos ver símbolos. E esses símbolos, tá? Nós temos o sistema europeu e tem o sistema americano. Então você vê aí que nós estamos mostrando aí os dois tipos, tá? A simbologia europeia e a simbologia americana. Do lado direito nós temos também dois tipos de resistores. Nós temos os resistores que possuem código de cores, né? Então o técnico de manutenção ele precisa de saber o valor de cada cor, né? Eu não recomendo, para quem não sabe, eu não recomendo você gravar isso hoje, tá? Porque você vai usar bem pouco. Então tem uma tabelinha que você pode pegar as cores e colocar na tabela, tá? Mas cada cor tem um número, né? O laranja, por exemplo, que está aí no slide, corresponde à cor número 3, tá? O branco 9, o marrom 1, vermelho 2, amarelo 4. Então você não precisa gravar isso. A gente grava porque a gente já trabalhou muito com isso, então acaba gravando, tá? E você não vai usar muito esses resistores com código de cores na placa do notebook. Praticamente você não vai ver isso na placa do notebook, tá? O que você vai ver é o que está embaixo, quadradinho embaixo. Você vai ver os resistores com um código numérico. Então, por exemplo, esse 102 aí, tá? Você pega o primeiro e o segundo número, né? No caso, o número 1 e o número 0. E o terceiro você coloca em número de zeros. Então, por exemplo, para saber o valor desse resistor, é só você pegar o 1, 0 e o terceiro dígito é o 2. Então corresponde a 2 zeros, tá? Então, no caso, esse resistor é um resistor de 1000 ohms, tá? Porque vai ser 1, 0 mais 2 zeros. Então, na hora de você medir com o multímetro, você teria que encontrar uma resistência de 1000 ohms, tá? Que poderia ser também simplificado para 1K, né? O K significa 1000, né? Então eu poderia dizer que isso aí é um resistor de 1K ohms, né? Ok, gente? Então nós vamos também deixar disponibilizado dessa vez, para quem ainda não baixou, apesar de que foi muito divulgado, nós temos uma apostila de eletrônica. Essa apostila tem 400 e poucas páginas, tá? Então nós vamos mandar também pro e-mail de vocês, para quem participou da sala, tá? Essa apostila, né? Alguns aí na sala eu sei que já baixou, né? Alguns aí já baixaram, porque pode ser baixado do nosso fórum, né? Quem quem aí ainda não participa do nosso fórum, gente? Nós temos aí o fórum, o http://clubedosnotebooks.forumeiros.com, tá? Quem puder digita aí. E lá nesse link, nesse fórum, gente, tem a apostila. Então quem quiser baixar hoje mesmo, pode baixar, tá? Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Nós temos aí os códigos de resistores, tá? Então aí tem alguns exemplos, tá? Alguns exemplos aí da leitura de resistores que vocês vão encontrar muito na placa-mãe do notebook, tá? Então vão encontrar bastante aí. A placa-mãe do notebook vai ter muito problema. Você vão encontrar muitos resistores, muito embora não dê muito defeito, tá? Muito embora não dê muito defeito, tá? É muito difícil dar defeito em resistores na placa-mãe. Nós vamos ver que nós vamos encontrar defeitos em capacitores eletrolíticos, em capacitores cerâmicos. Nós vamos encontrar defeitos em diodos, em transistores.
mas em resistores não é muito comum, tá? Apesar que tem algumas placas que possuem jumpers e fusistores, tá? Esses fusistores podem dar problema, né? Esses fusistores, depois a gente vai ver alguns também na placa, né? Eles podem se dar defeito. Agora, o resistor em si mesmo não é muito comum dar defeito, não, tá? Então, aí temos aí o exemplo de alguns resistores, tá? Isso aí você encontra na placa também, tá? Quer dizer, na apostila. Na apostila vocês vão encontrar isso aí também, tá? Vocês vão encontrar isso daí. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aqui um exemplo de um resistor. Para que serve o resistor, gente? Qual é a função de um resistor? Tá? É isso que você às vezes você tem que entender, tá? Para que você faça uma boa manutenção, você tem que entender só qual a função, tá? Qual a função de cada componente na placa. Por exemplo, os resistores, a função deles é causar uma queda de tensão, tá? Então essa é a função do resistor, tá? Então determinados componentes, circuitos integrados, eles precisam, de acordo com o projeto, né? Aí sim você vai precisar entender de fórmulas, tá? Você vai entender de fórmulas, mas aí nesse caso você vai precisar entender, tá? Então, quer dizer, como o nosso caso aqui não é um curso técnico, não é um curso de engenharia, a gente não vai falar de fórmulas. Você só precisa entender, você só precisa entender que a função do resistor é causar uma queda de tensão, tá? E se possível você aprender a fazer a medida do resistor utilizando multímetros, tá? Agora, uma outra coisa que precisa ser falado também, gente, é que as medidas que são feitas na placa, tá, são diferentes das medidas que você encontra medindo só o componente. Então tem na manutenção em si, vai ter muitos casos que você vai fazer uma medida na placa, vai dar um valor baixo, mas na hora que aí você pode pensar que o componente está ruim ou alguma coisa assim, tá? Sucessivamente. Então é importante que você que vai trabalhar com manutenção de placa, ou que já trabalha, saiba identificar componentes na placa através da serigrafia, porque tem muitos componentes que às vezes a gente não sabe nem o que é. Fisicamente, olhando para ele, a gente não sabe o que é. Por exemplo, existem casos de você confundir resistor com capacitor numa placa, né? Tem uns que são pequenininhos, tá? Então não dá para você enxergar eles direito, tá? Então, inclusive, depois a gente vai mostrar na parte de ferramentas. Nós utilizamos para fazer reparo de placa, gente, um microscópio USB. Então quem já teve a oportunidade de ter aula presencial conosco, deve conhecer, né? Mas eu sei que tem muita gente que não conhece. É um microscópio USB. Então esse microscópio USB você compra aí no Mercado Livre, ou compra lá no Deal Extreme, você compra nesses sites de venda lá de fora. Deve custar aí uns 30, 40 dólares. Aqui no Brasil, você vai encontrar aí na faixa entre 180 e 250 reais, tá? Então você consegue comprar aqui no Brasil também, mas dependendo de onde você for comprar, vai pagar aí entre 180, 250, por aí. Mas se você for comprar lá fora, você vai comprar isso aí na faixa de 30, 40 dólares, tá? Então, esse microscópio USB ele é muito bom. Nós temos dois no nosso laboratório, e ele aumenta de 50, de um lado é 50 vezes e do outro é 200 vezes. Então é muito bom para poder identificar componentes na placa, fazer leitura de componente. Às vezes você tem que saber qual a referência de um circuito integrado, não dá para você ver, né? Uma das maneiras que você tem de acender o integrado na placa-mãe para que você consiga ver a referência
é você passar um pouquinho de pasta térmica em cima do circuito integrado, né? Porque aquela pasta térmica é branca, né? Então ela acaba fazendo com que você consiga ler bem o circuito integrado. Então às vezes não dá para você ler direito, mas na hora que você passa um pouquinho de pasta térmica branca, né? Que nós nem utilizamos pasta térmica para notebook, tá? Mas nós sempre temos pasta térmica branca, porque quando a gente precisa ler o integrado, às vezes a gente tem que clarear a leitura da referência, né? Então, por exemplo, aí tá um slide aí, LM555. Às vezes com o tempo isso fica apagado. Então, às vezes tem dificuldade da gente ler esse LM55 em cima do integrado. Então, passando um pouquinho de pasta térmica em cima, tá? Você consegue ler com uma certa facilidade, tá? Não é tão caro, tá? Não é tão caro, depende de onde você vai comprar, tá, gente? Então, o microscópio ajuda bastante, tá? Na hora de fazer a manutenção, tá? Aqui nós temos as medidas do resistor, tá? Então você vê que do lado esquerdo tá se medindo um resistor, o resistor tá bom. Tá medindo depois um outro de 47K, também tá bom, mas tá medindo aí um de 82 ohms, né? Tá dando um valor muito alto. Então esse valor muito alto indica que o resistor tá aberto, tá? O outro 2K2 também tá bom, e o outro que deveria medir 18 ohms à direita, bem à direita, tá medindo 156 ohms. Então o que acontece? Esse resistor tá ruim, mas não é muito comum acontecer essas variações em notebook não, tá? Pode ocorrer, mas não tanto com tanta frequência. O que dá mais defeito é a parte de capacitores, tá? Então os fusíveis são utilizados como proteção de surtos de tensão, mas muitas vezes a pessoa vai procurar um fusível na placa mãe do notebook, aí tá procurando um fusível de vidro. Então o que acontece? Fusíveis de vidro não são usados na placa, tá, gente? Tá? Então o que você vai encontrar são esses fusíveis SMD que estão mais à direita aí, ó. Ou embaixo também, soldado na placa, você vê aí com o número 2, tá? Então esses fusíveis SMD, tá? Esses fusíveis SMD que você vai encontrar mais na placa mãe do seu notebook ou da placa que você estiver consertando, tá? Em cima nós também temos o símbolo de fusível, né? Tipo um tiozinho, ou então quadradinho do jeito que está ali com um risco no meio, né? São as simbologias europeia e americana, tá? Então na apostila você vai ver melhor, tá? Então vê o fusível aí no esquema elétrico, né? Você vê aí, tem um fusível na entrada aí, o F1 de 1 ampere, né? Então caso ocorra algum curto que eleve a corrente acima de 1 ampere, a função do fusível é queimar, tá? Então o fusível ele é calculado de acordo com, lógico, quem calcula é o engenheiro, tá? Quem calcula é o engenheiro. Então ele precisa de vários cálculos para poder chegar aí a um denominador comum aí, tá? Outra coisa, gente, quando você encontra um fusível, tá? Aberto numa placa de notebook, o que você pode fazer? Primeiro você pode ter uma placa sucata e tirar um fusível bom de uma outra placa, né? E se você não achar esse fusível bom em outra placa, o que você pode fazer, hein? Quem é que pode dar uma ajuda aí, hein? Existe aí um procedimento muito simples, né? Existe um procedimento muito simples para a gente colocar um outro fusível no lugar do que estiver queimado, hein? O que vocês fazem aí, hein, gente? Me diz aí. Pega um cabelinho de qualquer fio e faz isso? Não, né? Então, coloca um fio, ô Diogo, é isso? Faz um jumper? É isso que vocês fazem, né? Um fio fino? É isso que vocês fazem, né? Mas o único que falou certo aí, ó, foi o Beto, tá, gente? Foi o Beto lá de Jequié,
lá em cima, ele falou o seguinte, ó, deixa eu subir aqui, ver se eu consigo aqui. Ó, quebra um fusível de vidro e usa um fio. Então, é isso que você tem que fazer, tá, gente? O que você tem que fazer é o seguinte: se você tem um fusível queimado de 1 ampere, de 2 ampere, o que você deve fazer, tá? Ô Leandro, mas se você faz isso, qual é a certeza que você vai ter que esse cabelo do cabo IDE ele aguenta 1 ampere ou aguenta 2 amperes? Ele pode aguentar mais, como pode aguentar menos. Então, isso aí que você faz não é muito correto, entendeu, Leandro? Não é só você que faz isso não, tá, Leandro? Muita gente aí na sala faz, mas não quer levantar o dedo aí, né? Só fica ouvindo, né? Só fica ouvindo, mas não responde. Então, se o fio se o fio que você colocar se ele aguentar uma corrente maior, o que vai acontecer? Vai deixar passar uma corrente maior, como está falando o Cláudio aí, e vai acabar queimando mais alguma coisa na sua placa. Então você não deve. E se o fio não aguentar nem a corrente que o fusível aguentava? Por exemplo, se ele for de 1 ampere, mas o cabelo que você colocou só aguenta 0,7 ampere, vai queimar de novo, né? Aí você vai pensar que tem alguma coisa errada. O mais correto, gente, o mais correto é você pegar um fusível de vidro. Você vai na loja de eletrônica, compra um fusível de vidro de 2 amperes. Por exemplo, o fusível que queimou é de 2 amperes, tá? Só que você não tem um outro fusível cerâmico quadradinho daquele. Você vai na loja de informática, de eletrônica, compra um fusível de 2 amperes, quebra ele, aquele fusível de vidro, e tira aquele cabelinho ali de dentro do fusível de 2 amperes e solda em cima lá do fusível que está queimado. Então é isso que você tem que fazer, tá? Então é isso que você tem que fazer, tá? Você quebra o fusível de vidro, tá? Quebra esse fusível de vidro que apareceu aí de novo aí, tá? Tira o fiozinho que está lá dentro, tá? E você vai soldar em cima. Você vai fazer tipo, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Você vai soldar aqui em cima, ó. Vê se vocês estão vendo aí, gente, o que está acontecendo aí, ó. Conseguiram ver aí? Conseguiram ver aí? Aí tem que colocar um pouco de solda, né? Isso na verdade se chama recurso técnico, né? Porque nós não fazemos gambiarra, tá? Ninguém aqui faz gambiarra. Nós utilizamos recursos técnicos alternativos, né? Ok, gente? Então o técnico não faz gambiarra, tá? O técnico faz recurso técnico alternativo, tá? Que é soldar esse fiozinho ali em cima. Então vai ficar com a mesma proteção. O fio que você colocou ali, tá? O fio que você exatamente, você faz um bypass, né? Como falou o Cláudio aí. Só que esse bypass você está fazendo com um fio de mesma amperagem, tá? Se foi um fusível de 1 ampere que queimou, você vai tirar o fio de um fusível de vidro de 1 ampere. Se for de 2 amperes, você vai tirar de 2 amperes, tá, gente? E assim sucessivamente. Então você precisa tomar esse cuidado de não botar um fio que aguente uma corrente maior, nem que só aguente uma corrente menor, porque aí vai queimar de novo, tá? Então esse é o recurso que nós utilizamos para poder corrigir esse problema aí nos casos de queima de fusível em placa-mãe, tá? Então aí está mostrando o multímetro testando um fusível. Quando você testa o fusível e ele dá continuidade, né? Ou seja, o multímetro bipa ou então o ponteiro mexe na hora que você mede dos dois lados do fusível, é porque o fusível está bom. Quando o multímetro não dá sinal nenhum, não bipa, nem o ponteiro mexe, é porque o fusível está aberto ou queimado, né? Que é a mesma coisa, tá? Então aqui, gente, outro componente que a gente vai ver muito em placa de notebook são esses componentes aí, ó. Esses componentes pretinhos aqui, gente, são as bobinas que eu falei, tá? Essas bobinas,
é onde normalmente nós vamos medir as tensões internas na placa-mãe. Então, você que ainda não conhece, não sabe reconhecer uma fonte interna numa placa-mãe de notebook, você começa identificando aonde tem essas bobinas que eu circulei aí. Aonde tem uma bobina dessa, gente, tem uma fonte interna, tá? Aonde tem uma bobina dessa, tem uma fonte interna. Então, um exercício que eu gostaria que vocês fizessem, para que vocês comecem a entender a eletrônica da placa-mãe do notebook, caso vocês tenham aí uma placa-mãe de notebook, é sempre bom você ter algumas coisas aí, tá, gente? O curso online, ele fica muito melhor quando você tem aí alguma coisa para você fazer práticas. Então, se o curso é de manutenção de placas, é bom que você tenha o multímetro, é bom que você tenha as placas, tá? Para que você possa, da mesma maneira que a gente está falando aqui, está mostrando os slides, você olhe na sua placa aí. Então, onde tem essas bobinas pretinhas aí que você está vendo aí, ali tem uma fonte interna, tá? Depois a gente vai aprender a como identificar. É a fonte principal, é a fonte do processador, é a fonte do carregador de bateria, é a fonte do chipset ponte norte, é a fonte da memória RAM. Então isso aí, tá? É uma coisa que a gente vai aprender depois, tá? Alguns aí eu sei que já sabe, mas para você que ainda não sabe, né, que é novidade para você, você começa identificando na placa onde estão essas bobinas aí. Pode acreditar, aonde tem uma bobina dessa, tem uma fonte de alimentação ali, tá? Agora, o mais, digamos assim, o que você tem que aprender agora é qual é essa fonte? É a fonte do processador? É a fonte da memória RAM? É a fonte principal? É a fonte do carregador de bateria? Tá? Então, gente, digamos assim, e uma forma de você identificar quem é fonte de quem, tá? Primeiro é por proximidade. Então, por exemplo, você olha aí próximo ao processador, tá? Próximo ao processador. Se você vê aí uma ou duas bobinas próximos do slot, do soquete aí do processador, provavelmente essa bobina aí é da fonte, né? Normalmente são duas bobinas. Em placa de notebook, normalmente são duas bobinas, tá? Essas duas bobinas fazem parte da fonte do processador, tá? Perto da memória RAM, onde você encaixa ali os módulos de RAM, as bobinas que estiverem mais próximas fazem parte da fonte da memória RAM, tá? Perto ali daqueles contatos ali onde você encaixa a bateria, a bobina que estiver mais próxima daqueles contatos ali é a fonte do carregador de bateria. Então, primeiro você vai por proximidade, tá? Então você liga qual é a fonte do processador, qual é a fonte da memória RAM, qual é a fonte do carregador de bateria, tá? Aí depois, tá? Aí depois o que acontece? Você tem que achar quem é a fonte principal. A fonte principal, gente, são duas bobinas que ficam mais distantes, tá? Ela fica... depois que você fez a associação da fonte do processador, da fonte da memória, da fonte do carregador de bateria, tá? Normalmente sobram duas bobinas que elas ficam um pouco mais distantes. Essas duas bobinas que ficam um pouco mais distantes, normalmente elas fazem parte da fonte principal de 5 volts e 3,3 volts, tá, gente? Então, essa fonte principal é a primeira fonte, é o primeiro lugar que você vai medir alguma coisa quando você for fazer uma análise de defeito em placa. O primeiro local onde você vai fazer essa medida é na fonte principal, que gera 5 e 3,3 volts, tá? E detalhe, essas duas tensões, elas existem na placa com o notebook ligado ou não, tá? O notebook estando ligado na fonte, mesmo que ele esteja desligado no botão, naquele botão liga-desliga ali, tá? Que tem ali em cima do teclado mais ou menos, né? Essas duas tensões vão existir. E outra coisa,
se você guarda um notebook com a bateria carregada, daí a um tempo você vai ligar esse notebook, descarregou a bateria. Por quê? Porque mesmo o notebook desligado da fonte, mas se ele tiver com a bateria carregada, essas duas extensões vão estar sendo geradas, tá? Então é por isso que, se você guardar um notebook com a bateria carregada por algum tempo, quando você for ver, a bateria está descarregada, tá? A bateria está descarregada por quê? Porque ela ficou gerando essas duas tensões ali, tá? Ok? Então, gente, aí o Marcos de Guaxupé está perguntando aqui: sempre vai ter essas bobinas? Marcos, sempre vai ter, tá? Por que sempre vai ter? Porque toda fonte de alimentação, e eu quero que fique bem claro, gente, a fonte de alimentação não é a bobina não, tá? A bobina faz parte da fonte, ou seja, na fonte a gente tem outros componentes que a gente vai ver daqui a pouco. Na fonte tem capacitor eletrolítico, na fonte tem MOSFET, na fonte tem circuito integrado, tá? Mas eu dei um exemplo aí, tá? Para vocês já pegarem assim de cara. Por quê? Porque a bobina ela fica bem aparecendo na placa do notebook. Então, para você aprender a descobrir aonde que estão as fontes internas da placa, o ponto principal, e aonde você vai medir também, ó, se você vê, deixa eu apagar aqui, se você vê aqui em cima, ó, na bobina tem uma partezinha metálica. Essa parte metálica aqui em cima da bobina é aonde você vai colocar a ponteira do multímetro para medir a tensão, tá? Então, quando você for fazer análise de tensões na placa, aonde que você vai medir? Vai ser nesse ponto metálico, nessa parte metálica da bobina, tá? Então, nessa parte metálica da bobina é aonde você vai fazer a medida da tensão. Então, se for na fonte de 5 volts e de 3,3, que normalmente ficam juntas, tá? Numa bobina você vai ter que encontrar 3,3 e na outra bobina você vai ter que encontrar 5 volts, tá? Então, esses dois primeiros testes, gente, tá? Esses dois primeiros testes é o que nós fazemos para poder definir inicialmente se o problema da placa é ou não problema de solda BGA, tá? Porque normalmente, se você encontra a tensão de 5 e encontra a tensão de 3,3 e mesmo assim a sua placa não dá vídeo, há uma grande possibilidade do problema realmente ser BGA, tá? Por quê? Porque o problema do BGA afeta diretamente o processamento da ponte norte com o processador de vídeo, tá? Mas as tensões de 5 e 3,3 existem, tá? As outras tensões, gente, do processador, tensão da memória, tá? Elas não existem se não houver processamento, tá? Então, o que acontece? As únicas tensões que vão existir num defeito de BGA é a tensão de 5 e 3,3. Se tiver as duas tensões de 5 e 3,3 e mesmo assim não houver a vídeo na placa, a placa não estiver dando vídeo, tá? O que acontece? Pode ser um problema realmente de BGA, tá? Pode ser um problema de BGA, tá? E você vai ter que fazer o retrabalho de tirar o BGA, de trocar a solda, tá? De trocar a solda e o que acontece? Vai ter que fazer em torno de 60% a 70% dos notebooks que chegam aqui na nossa oficina para fazer manutenção. Normalmente o problema é BGA. Agora nós temos aí um índice de 30% a 40%, tá? Olha, o Leandro está perguntando: um fio na bobina e o outro fio.
Olha só, Leandro, o que você tem que fazer? A ponteira preta do multímetro você tem que colocar num ponto de terra, tá? E esquecer ela. Onde é que é o ponto de terra? Um ponto de terra é aquela parte metálica da BGA, da USB, por exemplo, tá? Aquele conectorzinho prateado da USB, aquilo ali é um ponto de terra. Então você pode, com cuidado, encaixar a ponteira preta naquele buraquinho ali, naquele buraquinho do que tem naquela capa metálica da USB. Aquilo ali é um ponto de terra. Tem vários outros pontos de terra, tá, gente? Aquela na placa. Mas eu dou esse exemplo, tá? Depois você pode até pegar uma placa e sair fazendo medida da carcaça da USB para outros pontos. Você vai ver que tem um monte de pontos de terra na placa mãe do notebook, tá? Mas eu dou esse exemplo, então você pode encaixar a ponteira preta naquele buraquinho ali da USB, tá? E a outra ponteira vermelha é a ponteira que você vai ficar andando com ela. Você nem precisa tirar essa ponteira preta dali do terra. Deixa ela ali, tá? Porque você vai se preocupar somente com a ponteira preta, tá? Você tem que tomar muito cuidado, porque se a placa estiver ligada e você colocar as ponteiras em terminais errados ou dar curto em terminais, você pode queimar mais ainda essa placa, tá? Então é muito importante que você tome muito cuidado ao fazer medidas de tensões na placa com ela alimentada, porque se você der curto em 2 terminais, você pode piorar o problema, tá? E mede com processador e memória nos slots e soquete. Olha só, ô Carlos, o que acontece? Esses 5 volts, gente, tá? Olha só a pergunta do Carlos, gente. Esses 5 volts e esses 3 volts, eu meço até sem processador, tá? Eu tiro o processador, tiro os módulos de memória, e ao alimentar o notebook com a fonte externa, essas 2 tensões já devem existir. É o primeiro teste que você tem que aprender a fazer, tá? É fazer essa medida, tá? É fazer essa medida de tensões. Você não precisa ter nem o processador, nem os módulos de memória no slot ali, tá? E você já tem que encontrar a tensão de 5 e 3,3. Se você não sabe ainda encontrar quem é a fonte principal para achar 5 e 3, pega uma placa mãe, mesmo sem processador, mesmo sem memória, alimenta ela com a fonte externa, bota a ponteira preta na carcaça da USB e a ponteira vermelha você vai medindo em cima das bobinas. Aonde você encontrar 5 e 3,3 é a fonte principal, tá? É a maneira que você tem para encontrar, para você medir. O que o Divino, o Divino, gente, deu uma boa uma sugestão que eu também não falei, mas que eu utilizo, tá? Olha só o que ele colocou aí: soldar uma agulha na ponta da ponteira vermelha, tá? Por quê? Se você pode pegar uma agulha e você bota junto com a ponteira vermelha, passa um fio prendendo a agulha na ponteira vermelha e depois mete solda, tá? Aí você vai ficar com uma ponteira com uma ponta bem fininha, então você vai diminuir o risco de dar curto, tá, gente? Então o Divino lembrou bem aí, tá? Então quem ainda não faz aí, parece que muita gente aí já faz, mas quem ainda não faz, gente, é uma maneira de você fazer uma ponteira com uma ponta bem fininha, tá? Para você fazer medidas nos terminais das fontes internas, e em alguns casos você vai ter que medir terminais bem juntinhos em circuitos integrados na placa. E se você for usar aquela ponteira grandona do multímetro, você pode provocar um curto e queimar algumas coisas, tá? Então essa dica aí foi muito boa, bem lembrada aí, obrigado aí, Divino, tá? Quem tiver outras
digamos assim, sugestões aí, gente, pode colocar aí, que a gente coloca aí. Na verdade, aqui a gente está trocando ideias, tá? Aqui não tem ninguém que saiba mais do que o outro, né? A gente só vai trocando aí as experiências. Então eu também quero aprender, tá? Ok? Então, alguma dúvida aí na bobina? Mais embaixo, nessa mesma imagem aí, gente, nós temos aqui, ó, outros formatos de bobinas, tá? Então, eu dei o exemplo aí dessas bobinas de cima, mas aqui embaixo também são bobinas, tá? Então, são formatos diferentes de bobinas. Essas bobinas aí, tem algumas delas aí, essa cor de cobre aí se acha muito em placa de desktop. A nomenclatura, tá? No esquema de bobina, gente, não é B não, tá? É a letra L, tá? Então, quando você olhar no esquema eletrônico, você vai ver a letra L, tá? Então, você vai escrevendo aí essa simbologia, tá? Da serigrafia, porque na hora que você for olhar no esquema e for olhar na placa, você vai precisar aprender a ler isso, tá? Depois a gente vai ter mais uma aula de esquemas eletrônicos aí mais à frente, em outro módulo, e você vai precisar entender bem disso. Por isso que a gente resolveu dar essa aula de eletrônica aplicada à manutenção de placas, porque a gente vai começar a falar de esquemas daqui a pouco. Se você não tiver aí familiarizado aí com a simbologia, pode complicar um pouquinho, tá? Então, aí nós temos o exemplo de bobinas sendo utilizadas num circuito eletrônico, tá? O Júnior está perguntando se a fonte muda de local na placa de circuito impresso de acordo com o modelo, tá? Ô Júnior, muda sim, tá? Muda, isso aí depende do fabricante, depende do engenheiro, tá? Outra coisa ainda relativa a isso aí que o Júnior falou. Na entrada da fonte, a saída da fonte, que é na bobina, gente, vocês vão ter que medir 3,3, tá? 3,3 e 5, tá? Agora, na entrada da fonte, você mede a tensão, quase que a tensão da fonte externa, que é 18 volts, tá? Depois, quando a gente mostrar o esquema, a gente vai mostrar onde que você mede isso, tá? E o que acontece? Essa tensão é quase que a tensão da fonte do externa. Aí muita gente pensa que a fonte principal vai estar perto do conector de entrada da fonte externa. E nem sempre isso acontece, tá, gente? Tá? Nem sempre isso acontece. Por quê? Porque você pode levar a pensar o seguinte: aqui está a entrada, está o conector da fonte, então as bobinas mais próximas do conector é a fonte de 5 e 3,3, tá? E na verdade não é, tá, gente? Não é. A fonte principal, que gera 5 e 3,3, às vezes está lá do outro lado do conector de entrada, tá? A fonte às vezes está lá do outro lado do conector de entrada, tá? Então nem sempre vai estar na mesma posição, muda de placa para placa, tá? Então é bom que você pegue várias placas e treine descobrir aonde que estão essas fontes aí, tá? Ó, como falou o Hélio Araújo aí, ó, colocar um espaguete termo retrátil na ponta também fica um acabamento bonito, né, o Hélio? Ele tá dando aí a sugestão, gente, você botar a agulha na ponta da ponteira maior e soldar, depois para não ficar aquela coisa feia, ou então até para você proteger e ficar só aquela pontinha fininha da agulha, para evitar dar curto. O Hélio está sugerindo aí botar o espaguete térmico, né? Ou termorretrátil, tá? Então isso aí vende, esse espaguete, ele encolhe depois que você esquenta, tá? Ok, gente? Então, ó, nesse esquema que vocês estão vendo aí, temos aí um esquema de uma bobina, representado pela letra L, mais embaixo um resistor, mais à direita nós temos um D de diodo, tá? Que não falamos ainda, tá? Mas aqui como é que você mede a bobina? A bobina normalmente, gente, ela mede um valor bem baixo, tá?
A bobina, na hora que você bota na escala de continuidade, se você... uma outra coisa, eu mostrei na imagem da bobina anterior os pontos metálicos da bobina. Normalmente uma bobina tem 2 pontos metálicos, um de cada lado. Se você for medir a continuidade nos 2 pontos, vai dar curto, tá? Mas isso é normal, porque a bobina, gente, nada mais é do que um enrolamento, tá? A bobina, ela é um enrolamento, tá? Então ela vai dar um valor baixo mesmo, tá? Ela vai apitar o multímetro. Agora você vê nesse exemplo de baixo, se ela não medir nada, aí é que tem problema, porque aí ela vai estar aberta. Se ela é um enrolamento e se ela não mede nada, é porque ela está aberta, tá? O que não é muito comum de acontecer, tá? Bobina também, dificilmente ela abre por queimar ou por alguma coisa. Às vezes dá solda fria, tá? Placa de notebook pode fazer o mesmo procedimento que fazemos em placa de PC quando não dá sinal de vida? Pode lavar para ver se ressuscita? Ô José Menezes, você até pode lavar a placa, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, tá? Mais cuidado ainda do que você tem na placa de desktop, tá? Porque o que acontece? A placa do notebook é mais sensível, tá? Então, ao lavar, você tem que tirar bateria, você tem que tomar cuidado com chips que sejam soquetados, tá? E depois que você lavar, você tem que secar bem, tá? Mas não é botar no sol, não. Tem gente aí que bota no sol, tá? Você tem que sacudir ela bem. Depois, o que nós fazemos é muito difícil, tá? A gente lavar a placa de notebook, tá? Só quando a gente não consegue mesmo encontrar qual é o problema e a placa já está praticamente morta, ou então a gente tenta, para tentar ressuscitar mesmo, aí a gente lava para poder ver. Porque placa de notebook não é muito comum dela sujar, tá? Ela não suja muito, tanto quanto a de desktop, tá? Ok? Para medir na escala de continuidade tem que estar desligado e sem bateria. Positivo, William, positivo. Lavar, secar com secador de cabelo e depois ficar 5 horas no forno. Mas você tem que explicar aí a temperatura do forno, tá, Cláudio? Porque tem gente aí que vai botar aí em 500 graus, vai derreter a placa. Tem que colocar no forno, tá, gente? Mas tem que ser um forno na faixa aí de 100 graus no máximo aí, tá? Não pode passar muito disso não, tá? Não, o pessoal vai botar lá no forno da cozinha da mulher deles, aí depois vai ficar xingando a gente que mandou botar no forno. Não é forno da cozinha não, tá, gente? É um forno elétrico, tá? Quem quiser testar no forno de cozinha, testa, mas por sua conta e risco, tá? Ok? Bom, gente, aqui nós temos falando de capacitores, tá? Os capacitores, nós temos diversos tipos de capacitores, tá? Nós temos os capacitores cerâmicos e nós temos capacitores eletrolíticos. Então, para que serve o capacitor, hein, gente? Quem é que pode me dar aí uma dica aí? O Marco Borelli, não deve colocar no sol não, tá, Marco? Não é recomendável colocar no sol não, tá? Você pode construir uma estufa. Você pode construir uma estufa, tá? De lâmpadas, tá? Com a caixa de lâmpada. Ok? Mas se você quer botar no sol e já funciona, tudo bem. Agora eu não posso recomendar isso, tá? Para que serve o capacitor eletrolítico? E para que serve o capacitor cerâmico? Quem é que pode dar aí uma dica aí? Qual é a diferença dos dois? Né? Os dois servem para filtragem ou Jeremias? Filtragem de tensão, mas os dois servem para isso?
nós temos dois componentes, gente, que dão muito defeito em placas, dão defeitos em placas eletrônicas, tá? Um é o capacitor eletrolítico, esse redondinho que tá aqui embaixo, tá? Esse capacitor aqui, ó, ele é considerado, chamado de capacitor eletrolítico, tá? Esses outros aqui, tá? Eles são capacitores, tá? Que também poderiam ser considerados capacitores eletrolíticos, tá? Tanto esse redondinho aqui, daqui de baixo, como esses outros aqui, eles são capacitores polarizados, tá? Então eles servem para armazenar e filtrar a tensão, tá? Eles servem para de uma certa maneira reter a tensão e fornecer essa tensão na hora que o circuito precisar, tá? Então esses capacitores, gente, eles podem apresentar defeito, tá? Então é muito comum eles desgastarem com o tempo e perderem essa capacidade de armazenar tensão, tá? E acabam diminuindo a sua capacitância. Então é importante que vocês que vão trabalhar com manutenção também saibam utilizar um outro medidor que se chama capacímetro, tá? O capacímetro, ele serve para medir a capacitância do capacitor. Então é muito comum a capacitância variar com o tempo e provocar defeitos de funcionamento na fonte do notebook, tá? Então, como todas as fontes, aonde tem uma daquelas bobinas que nós mostramos nos slides anteriores, gente, vocês vão encontrar esse tipo de capacitor aqui também, ó. Esse tipo de capacitor aqui vocês vão encontrar muito em placas de notebook, tá? Então esses capacitores, eles trabalham em conjunto com as bobinas, tá? Então eles podem apresentar defeito, tá? Eles podem apresentar defeitos também. Nuno, o capacímetro, em alguns casos, tá? Você pode até medir, mas sempre você vai medir uma medida diferente, porque dá retorno em outros lugares, tá? Em outros circuitos. Então você não consegue medir uma capacitância eficiente. Então, para você medir capacitância, normalmente você tem que tirar o componente fora, tá? Existe um equipamento chamado capa-cheque, tá? Ele mede, em alguns casos você tem como utilizar ele para medir o capacitor no circuito, tá? Ele mede a resistência equivalente interna, tá? Mede a resistência equivalente interna do capacitor e muitas das vezes você consegue ver, tá? Ok? Mas esses capacitores, gente, eles servem para reter a tensão e fornecer ao circuito, filtrando assim a tensão no circuito, tá? Já esses outros capacitores, tá? Mais em cima aqui, ó, que eu estou circulando aqui agora, que você vai ver centenas deles na placa mãe. Qual seria a função desses capacitores? Será que a função é a mesma, gente? Você vai ver centenas de capacitores desses na placa mãe, tá? Então, o que acontece? A função desses capacitores aí é eliminar para a terra, a maioria deles, tá? A maioria deles trabalha na eliminação de EMI. O que é EMI? EMI significa interferência eletromagnética, tá? O que é uma interferência eletromagnética? Quando você fala no celular, você está emitindo ondas de rádio. Quando você fala num microfone sem fio, ou num telefone sem fio, ou quando você está ouvindo rádio, quando você está vendo televisão,
Aí em volta de você aí, gente, existem milhares de frequências que estão aí em volta. Você não consegue ver, tá? Você não consegue ver essas frequências aí. A frequência do canal 4, do canal 13, a frequência da Rede Globo, da Rede Record, ou então da Rádio Globo, da Rádio Record, da Rádio Bandeirante, tá? Então existem milhares de frequências aí em volta de você. A frequência do rádio da polícia, a frequência de wireless, né? A frequência do bombeiro, a frequência de rádio amador. Então tudo isso, gente, são frequências, tá? São ondas eletromagnéticas que estão em volta do equipamento aí. E a função desses capacitores, tá? É eliminar, é jogar para a terra todas essas frequências, de maneira que essas frequências não entrem no processador, não entrem no ponte norte, não entrem no ponte sul, tá? Então o que acontece? Muitas das vezes você vai tirar um componente desse e ele não vai fazer falta. Por quê, hein? Porque na verdade, se ele trabalha na eliminação do transiente, né? Como alguns falaram aí, né? Que é o que se chama de interferência eletromagnética, tá? Às vezes, se não existe transiente ali naquele momento, o capacitor ele não está trabalhando, tá? E se você tirar ele fora, tirar ele fora, tá? Ele não vai fazer falta, tá? Muitas das vezes ele não vai fazer falta, tá? Então se você arrancar ele fora, não estou falando todos eles não, tá, gente? Não vai sair tirando o capacitor da placa não, porque existe alguns que trabalham só na transferência de sinal, tá? Então para o capacitor a tensão alternada, né, ou sinal alternado funciona como um curto. Então tudo que for fora da frequência que foi calculada para trabalhar ali é tido como intruso. Então essa frequência ela é jogada para a terra, tá? O grande problema, gente, é quando esse capacitor entra em curto. Então até o sinal que deveria vir passar para o processador ou para o ponte norte é jogado para a terra. Então é por isso que às vezes um capacitorzinho desse pequenininho que você está vendo aí, menor do que um grão de arroz, se ele entrar em curto, ele pode matar toda a placa eletrônica. Daí é onde entra, gente, o uso do multímetro para medir curto na placa, tá? Então é muito importante que você aprenda a medir curto na placa. Como é que você vai medir curto na placa, gente? Você pode fazer da mesma maneira que eu falei antes. Você pega o multímetro, coloca na escala de BIP, né? Que é a escala de continuidade, que é aquela escala que bipa, que dá um barulho quando você ajunta as duas ponteiras. O multímetro que nós indicamos, gente, é um multímetro digital com BIP, tá? Então o ideal é que você tenha um multímetro digital e com BIP. Se você já tem prática de usar o multímetro analógico, ótimo. De repente você não precisa de um multímetro digital, tá? Mas se você não sabe usar multímetro e você vai aprender a usar multímetro, ou está aprendendo a usar multímetro, eu recomendo que você compre um bom multímetro digital, tá? Então eu estou dando o exemplo do uso do multímetro digital na escala de continuidade para medir curto na placa. Uma placa que não esteja ligando nada, tá? Ou não esteja acendendo LED nenhum, que esteja completamente morta, o causador desse problema pode ser ou um capacitor cerâmico como esses aí de cima em curto, ou um capacitor eletrolítico como esses de baixo também em curto, tá? Como é que você vai descobrir curto na placa? A primeira coisa que você tem que fazer é desligar todas as energias, tipo bateria, fonte externa, tá? Então tira isso fora da placa, desliga a placa. Depois coloca o multímetro na escala de continuidade, que é a escala de BIP.
coloca a ponteira preta no mesmo local que eu falei antes, lá naquela parte metálica da USB. E com a ponteira vermelha, você vai medir naqueles pontos metálicos das bobinas, tá? Em nenhuma das bobinas pode apitar, tá? Isso também sem processador e sem memória, tá? Tira o processador fora e tira a memória fora também da placa. Em nenhuma das bobinas que você colocar a ponteira vermelha não pode apitar, tá? Se o multímetro apitar, é porque provavelmente tem algum curto na placa, tá? Então essa é uma das maneiras de você identificar curto na placa, tá? Bota a ponteira preta na parte metálica, na parte de terra, e vai medindo com a ponteira vermelha em cima de cada uma daquelas bobinas que a gente mostrou que você pode medir as tensões internas, tá? Então, se alguma das bobinas apitar, tá, é porque tem algum curto naquela linha ali, tá? Então é uma das maneiras de você medir e saber se tem curto na placa. Se você encontrar algum curto na placa, gente, em alguma das fontes internas, essa pode ser a razão da sua placa não estar ligando, tá? Então agora você tem que descobrir qual componente que está em curto, tá? Aí isso aí pode ser um pouco mais demorado, porque há casos de ser um capacitor, e às vezes se naquela linha ali de alimentação tiver 50 capacitores, qualquer um dos 50 que você medir, soldado na placa, vai medir curto. Aí você vai pensar que está tudo em curto, mas na verdade vai ser só um, tá? Aí é que começa o problema, né? Não é a escala de resistência, o Borelli, é a escala de curto. Pode até ser na escala de resistência, tá? Mas aí na escala de resistência não bipa. É a escala de continuidade que é a escala que bipa, tá? Que não é a escala de resistência, tá? Dá para você medir curto também com a escala de resistência? Dá, mas aí não vai bipar, tá? Então eu estou mostrando um modo de você medir, tá? Então tem que ser a escala de bip, tá? Porque aí se tiver um curto você já vai descobrir logo, tá, gente? Então essa é a maneira que a gente mostra como que você faz as primeiras medidas numa placa-mãe de notebook, tá? Se você encontrou uma das fontes com curto na linha, pode ser um capacitor cerâmico em curto, pode ser um capacitor eletrolítico, pode ser um MOSFET em curto, pode ser um circuito integrado em curto, pode ser a ponte norte em curto, pode ser a ponte sul em curto, pode ser várias coisas, tá? Aí é que entra, como tá falando o Gutenberg aí da Paraíba, né? Boa noite aí, a Paraíba, os paraibanos aí, né? Aí é que entra em cena a fonte de bancada, tá, gente? A fonte de bancada é uma outra ferramenta muito útil para quem vai trabalhar com manutenção de placa, tá? Por quê? Uma vez que você encontrou um curto na placa, todas as fontes internas da placa-mãe do notebook, todas as placas são, digamos assim, fontes chaveadas, tá? Então qualquer curto que a fonte chaveada encontra, ela automaticamente desarma. Então você às vezes não aquece nada na placa, tá? Por quê? Porque a placa automaticamente desarma, tá? Então o segredo é você colocar uma fonte de bancada que consegue fornecer uma corrente maior. Você alimenta aquele circuito ali. Por exemplo, se for a fonte de 5 volts que tiver em curto, você vai lá, ajusta numa fonte de bancada 5 volts e você vai alimentar aquela linha ali com 5 volts, tá? Então você vai pegar o negativo da fonte, vai botar no terra e vai botar o positivo da fonte, né, já ajustado em 5 volts, para alimentar aquela linha de 5 volts ali. Como a fonte de bancada consegue fornecer uma corrente maior, automaticamente ela não vai desarmar. Em consequência disso, o componente que tiver em curto
vai começar a consumir corrente e vai aquecer. Então tu vai colocando o dedo em cima dos componentes, aquele que tiver aquecendo, tá? É o componente que está em curto, tá? Pode ser um capacitor, pode ser um transistor, um MOSFET, pode ser um circuito integrado, tá? Então é dessa maneira que a gente faz análise de defeito de curto em placas-mãe. Agora, se você não tiver a fonte de bancada, gente, aí você vai ter que tirar um por um. Você vai ter que medir um componente, tá em curto, tem que tirar ele fora, tá? Mede fora. Tá legal? Bota ele de novo. E assim tu vai ter que ir fazendo, tá? Até você conseguir encontrar o componente que tiver em curto, tá? Ok? Alguma dúvida aí, gente? Então agora vou abrir aqui um pouco aqui o chat, vou ler aqui um pouco o chat. Quem tiver alguma pergunta, às vezes queima o dedo, né? Quem tiver medo de queimar o dedo aí, gente, pode usar aqueles medidor de temperatura de infravermelho, né? Uma pistolinha. E vai vendo, quem tiver aquecendo demais, tá? Ô Júnior, você tem que saber qual a fonte em questão, né? Então, o ideal para isso é que você ou já conheça a placa, ou que você tenha um esquema eletrônico, porque você não deve sair jogando tensão alta aonde você não sabe qual é a tensão certa, tá? Ok? Olha, a fonte de bancada, gente, tem que ser a fonte, não serve aquelas de notebook, de celular não, tá? Aquelas de celular, ela só vai até 15 volts. Você tem que comprar uma fonte de 0 a 30 volts. Por quê? Porque essa fonte de 0 a 30 volts você pode usar na sua bancada para alimentar o notebook também, tá? Então se você comprar aquela de celular, a de celular só vai até 15 volts, tá? Ô Júnior, depende da placa, tá? Você primeiro tem que identificar aonde estão as outras fontes. Por exemplo, por proximidade, você tem que definir quem é a fonte as duas bobinas da fonte do processador, quem é a fonte da memória RAM, quem é a fonte da fonte de carga da bateria. As bobinas que sobrarem normalmente vão ser as fontes de 5 e 3,3, tá? Todos os capacitores da Mobo ficam em paralelo. O Borelli, cada bobina que tem na placa do desktop, tá? Tem uma certa diferença aí com relação às de desktop, tá? As bobinas do desktop são aqueles componentes quadrados, tá? Não sei se você conseguiu identificar aí na sua placa, tá? Mas perto desses capacitores tem um componente quadrado que é a bobina, tá? Tô falando de placa de desktop agora, tá, gente? E normalmente em placa de desktop você tem mais de duas bobinas na fonte do processador, tá? Cada bobina dessa a gente chama de uma fase, tá? Então em placas de desktop normalmente você tem 3 fases, normalmente você tem 4 fases, você tem 6 fases. Quantas bobinas tiver ali próximo ao processador, tem que ser bobinas iguais, tá? Em formato iguaizinhas, tá? Quantas bobinas tiver na placa do desktop iguais ali próximo ao processador, cada bobina dessa faz parte de uma fase, tá? E em cada fase você tem 2 ou 3 capacitores, mas eles não estão em paralelo não, tá? Quer dizer, tem casos até que ficam 2 ou 3 em paralelo, tá? Mas não ficam todos em paralelo com todos não, tá? Cada fase tem 2, 3 capacitores. Aí se tiver 3 fases, por exemplo, e tiver 3 capacitores por fase, você vai ter 9 capacitores, tá? Então não fica todos em paralelo não, tá? Algumas placas de desktop têm bobinas perto do processador que na verdade são do circuito de memória. Olha, o Gutenberg, ali perto ali daquela fonte do processador
não tem capacitor da memória não, tá? Não tem bobina ali da memória, porque a fonte da memória está lá perto dos slots de memória no desktop, tá? A fonte da memória normalmente está lá perto dos slots de memória, não está muito próximo ali do processador, tá? Não sei a fonte que você está vendo, tá? Olha só, o que o Divino está falando aí, tá, gente? Se for comprar um multímetro completo, ele é caro, realmente, e nem sempre os serviços deles vão ser completos, né? Então o ideal é você comprar um multímetro razoável, comprar o capacitor fora, comprar o frequencímetro fora, tá? Ou seja, não comprar um multímetro muito caro, porque os serviços que ele presta não vai ser digamos assim, muito eficiente não, tá? É melhor tu comprar um multímetro razoável, mas comprar um capacímetro externo, um frequencímetro externo, tá? Na apostila vai ter como medir os componentes, sim, tá? Quem perguntou aí, o Marcos de Guaxupé, tá? O William do Paraná, a gente pode falar um pouco de fonte de alimentação, porque aqui no curso de manutenção de placa, tá, tem as fontes internas, tá? Então nós vamos ter aula sim de fonte de alimentação, mas não da fonte externa. Fonte externa é vista no curso de manutenção de notebook, tá? Então nós vamos falar de fonte de alimentação, mas das fontes que são usadas aqui na placa-mãe do notebook. Quem quiser conhecer fonte de externa, tá? Depois procurar fazer o curso de manutenção de notebook, porque aí lá nós mostramos o funcionamento e manutenção de fonte externa, recuperação de bateria, recuperação de tela, recuperação de teclado, recuperação de DVD, tá? Então, no curso de manutenção de notebook, tá, tem essas partes, tem esses módulos separados, tá? O Nuno, olha só, gente, o Nuno tá falando que tem placa de diagnóstico aqui e não adianta nada. É porque no notebook, Nuno, a placa de diagnóstico ela não é aconselhada, sabe por quê? Porque no desktop você encaixa a placa de diagnóstico no barramento PCI, tá? E o barramento PCI do desktop te dá o código POST, que é aqueles endereços que você lê na placa de diagnóstico, tá? Então, através da leitura daqueles endereços, você vai ir para um determinado lugar e você vai ver que o defeito está naquela região. No caso do notebook, a placa de diagnóstico é ligada num barramento que fica no ponte norte, tá? E o ponte norte do notebook não dá leitura de código POST, tá? Então por isso que a placa de diagnóstico no notebook não funciona direito, tá? Então não adianta você querer comprar, porque não vai ganhar muita coisa não, tá? Então não funciona a placa de diagnóstico para notebook, ok? O Geraldo está perguntando aonde alimenta com a fonte de bancada no circuito. Olha só, Geraldo, depende, tá? Se você vai alimentar o notebook, você vai ter que ter um conector, tipo aqueles conectores que vêm em fonte universal, tá? Então você vai ter que adaptar ali na sua fonte de bancada para você alimentar o notebook normalmente com 19 volts ou 18,5, tá? Agora, se você vai fazer aquela verificação de curto, por exemplo, você já verificou que existe um curto numa das fontes internas da sua placa, tá? Então o que você vai fazer? Aí você vai ter que descobrir qual é a tensão que tem naquele circuito ali. Ou então você tem que colocar uma tensão muito baixa, tá? Por quê? Porque se você... Vamos dizer que a linha que está em curto seja uma fonte de 3,3 volts. Aí tu vai e bota 5 volts. Você vai danificar o circuito ali. Entendeu? Então quer dizer, o ideal é que você tivesse o esquema eletrônico daquela determinada placa, tá?
Então, gente, daí até o que nós estamos fazendo? Nós temos a associação ao Clube dos Notebooks, tá? Ao Informa-Técnicos. Quem for associado tem, digamos assim, acesso restrito à nossa base de informações, tá? Então eu sei que aqui na sala tem alguns que são associados, outros que não, tá? Mas a gente está tentando fazer um negócio, tá? Prestar um serviço para quem tem interesse. Tem gente aí que não é associado porque já sabe aonde encontrar esquemas, já sabe aonde encontrar datasheet, já sabe onde encontrar tudo. Então às vezes não tem necessidade da pessoa ser associado, é um direito de cada um, tá? Agora, quem precisa de suporte, tá? Pode se associar, pode entrar como associado, e a gente está disponibilizando aí os esquemas eletrônicos. Os esquemas que vão ser utilizados aqui no curso, a gente vai disponibilizar para todos, mas a gente não tem como abrir a nossa base de dados para todo mundo, tá? Ok? Bom, deixa eu passar aqui para o próximo slide, já estamos terminando, tá, gente? Mas essa aula, eu gostaria até de marcar com vocês que ela fosse repetida, tá? Eu gostaria que ela fosse repetida. Então vamos fazer o seguinte, na sexta-feira, pode ser? Todo mundo concorda? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer na sexta-feira, a gente vai gravar da mesma maneira que essa está sendo gravada, tá? E depois, quem não tiver a possibilidade de assistir na sexta-feira, é só pedir o link que a gente vai mandar o link, tá? Então aí, quando você estiver viajando aí, quando você chegar lá no seu destino para passar o carnaval, você manda um e-mail pra gente e a gente já vai mandar o link para você assistir lá no conforto lá da sua piscina, tá? Ok? Então, ó, fica remarcado para sexta-feira, tá ok, gente? Então, nesse mesmo horário, tá? A gente vai estar aqui, tá? Agora, olha só. Aqui não, na verdade é em São Paulo, né? Porque na quinta e sexta-feira vai ter curso lá em São Paulo, tá? Vai ter curso de solda BGA e operação da IR6000, né? Eu vou estar lá junto com o Daniel. Quem tiver possibilidade de estar com a gente lá, a gente vai estar inaugurando lá a sala de treinamentos do Clube dos Notebooks em São Paulo, tá? Quem for de São Paulo aí puder estar com a gente, tá? Vai ser um prazer. Então nós vamos estar em São Paulo dando treinamento na quinta e na sexta-feira. Mas como a aula é 21 horas, não tem problema, tá? A gente já vai estar liberado, tá? Ok? Quem tiver alguma pergunta aí, quem tiver dúvida, gente, com relação ao que nós falamos aqui, tá? Pode me mandar um e-mail também, marcos@clubedosnotebooks.com.br, tá? Agora o ideal é que postasse lá no fórum, tá? Se você postar no fórum, gente, vocês têm que se acostumar a postar as dúvidas no fórum, sabe por quê? Porque lá tem eu, tem o Daniel, tem o Cláudio Silva, tem o Beto aí, tem o Hélio Araújo, tem o Divino, tem vários amigos aí que já tem um pouco mais de experiência. Tem outros aí que tem experiência, mas não gosta de dar opinião, né? Não gosta de trocar ideias aí, né? É ruim, né? O ideal é que vocês disponibilizassem essa experiência pra gente. Mas temos vários amigos aí de bom coração que estão respondendo vários posts lá no fórum, tá? Então, se você me manda o e-mail, você só vai ficar com a minha opinião, tá? Se você coloca lá no fórum, gente, você vai ter a opinião de vários, tá? Então, a dúvida que você tiver, se você puder postar lá, é legal porque lá várias pessoas vão poder responder, tá? Então, quem puder postar lá as respostas lá para outras perguntas, já temos lá centenas de posts lá respondidos, tá? Depois, em março, gente, a gente vai ter esse mesmo treinamento que a gente já está na segunda aula aqui. A gente vai começar num outro dia, tá? Num outro dia, só que é na sala da telemática, tá? Então o professor Celso está aí na sala, tá? E
a partir de março nós vamos ter esse mesmo curso, tá? Só que vai ser lá na sala da telemática. Então depois, se alguém tiver alguém para indicar, para participar desse treinamento, tá? Uma outra pessoa, um amigo que você quer que faça o treinamento também, depois você pode também pedir, se ele quiser começar lá do início, na primeira aula, para ele entrar lá no site da telemática, www.telematica com 2 L's, tá? .com.br, e já está disponível lá o acesso às matrículas para esse curso, tá? Parece que vai ser o mesmo valor, R$ 9,90 o acesso à aula. E eu vou disponibilizar para vocês, amanhã eu devo estar mandando o PDF da apostila de eletrônica, tá? Para que vocês estudem aí. Para quem não conseguiu baixar a apostila lá do fórum, tá? A gente vai deixar aí com vocês aí, tá? Ok? Ok, gente? Então, alguma pergunta a mais aí que vocês queiram fazer? Então, quem puder, faça o cadastro lá no fórum, tá? Então, já fica marcado, então, para sexta-feira a nova aula de eletrônica, né? Que não deu para terminar aqui todos os slides. Então, fica para a próxima sexta-feira, tá? Então, um abraço aí para vocês aí. Boa noite, bom descanso, tá? Fiquem com Deus. Um abraço.